Opa, vamos ver agora se essa imagem melhora. Tá bom? Deixa eu começar de novo a live dizendo que a gente vai falar sobre a mecânica, tá? Que leva a gente a procrastinar. Ao mesmo tempo eu vou explicar para você aqui como quebrar esse padrão, tá bom? E quem for entrando já vai me dizendo aí se a imagem agora tá ok, tá bom? Se a imagem agora tá boa, tá certo? Porque eu fechei a live e eu abri novamente para que a gente pudesse ter uma imagem bacana, tá bom? Me diz aí se a imagem tá bacana, se a imagem tá boa. Digita 1 para mim, tá bom? Digita 1 para mim para poder saber, tá? Coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa. Bom, eu falei na outra live, né, que eu tive que encerrar e eu tive que começar uma nova live. Eu falei que eu tinha um sonho, né, de algum tempo de fazer uma live na rua, sem preocupação, tranquilo, certo? E eu tô realizando esse sonho aqui em virtude da segurança, enfim, etc. Né? Mas que eu saí de casa e tava fazendo sol, né? Eu tô aqui na Suíça e até 9h30 mais ou menos tem sol, sabe? Então tá super tranquilo. Mas aí, no verão, né? Claro. Mas aí quando eu tô no meio do caminho, fica tudo nublado. Eu disse, olha, é hoje, a gente vai fazer sim ou sim, tá bom? A gente vai fazer sim ou sim. Então, eu agradeço a você por ter entrado novamente na live para que a gente possa continuar, mas parece que agora a imagem tá super tranquila, né? Então vamos lá. Então vamos começar, né? Quero dar os parabéns a você que está nesse segundo dia, nesse terceiro dia de live com a gente. E quero perguntar uma coisa, você está aqui, essa é a sua terceira live de 21, é a sua, ou você já assistiu a live 2 de 21, a live 1 de 21, diz aí pra mim em que live você tá? Se você não assistiu as outras ainda, eu recomendo que depois do final dessa live que você vá lá ou que você se programe para você assistir, que a gente está fazendo um processo aqui bem magnífico, tá bom? Bem magnífico mesmo. Então, se essa é a sua live 3 de 21, então tá ok, você está acompanhando, tá? Se essa é a sua live a 2 de 21, tem lives lá atrás, essa é a terceira live, tá bom? Eu quero que você acompanhe todas as lives, tá? Aproveita também, diz de que lugar do Brasil você está falando, tá bom? Para eu saber de que lugar do Brasil você está falando, para que a gente possa ampliar a nossa interação enquanto o povo vai chegando, tá? Então, agora sim, deixa eu mostrar aqui minha vista, tá? Enquanto a gente espera o povo chegar, enquanto vocês vão me dizendo aí de que live vocês estão. Olha só, era para ter muito sol aqui, tá bom? Mas, enfim, por algum motivo o sol foi embora. Talvez tenha sido providencial, tá bom? Talvez tenha sido providencial. Né? Eu estava conversando com o Sandro e com o Augusto, e eles estavam dizendo, antes da live eles estavam dizendo que o Van vai ver melhor, às vezes o sol estoura, né? Então, enfim, tamo junto, tá bom? Então tem gente de BH, tem gente de Santa Catarina, que coisa maravilhosa, tem gente de Feira de Santana, Bahia, tem gente do Distrito Federal, eita, São Paulo, Salvador. Coisa boa. Minas Gerais, eita, terra boa. Rio de Janeiro tem muitas pessoas, é incrível. Americana, São Paulo, Bela Vista, obrigado por compartilhar, valeu, Verônica. Lugar lindo, Rio de Janeiro, eita, terra boa. Eu já disse, né? Eu ainda vou morar no Rio de Janeiro. Isso é promessa. Eu estava falando com um amigo meu, carioca, hoje, Douglas, que trabalha com constelações familiares, né, constelações sistêmicas estruturais, que eu vou chamar para a comunidade Cure Sua Vida. Já tá tudo certo, ele vai gravar uma aula lá pra gente. E eu disse, rapaz, um belo dia eu vou ser seu colega, tá? BH, Fortaleza, São Paulo, capital, coisa boa. Olha, eu sou originalmente de Salvador, Bahia, e agora eu estou em Genebra, na Suíça, tá bom? Vou morar aqui durante 6 meses. Algumas pessoas perguntaram aqui, tá bom? Muito bem. Vamos começar então? Deixa eu botar aqui o tema. É o tempo de o povo ir chegando, tá bom? Deixa eu botar aqui o tema para que nós possamos fixar, tá? Se por um acaso você acredita que essa live faz sentido para alguém, eu quero que você clique aí nessa seta e compartilhe, tá? O que nós vamos começar a falar aqui é uma coisa muito séria,
o que nós vamos começar a falar é uma coisa que tem causado dor e sofrimento para muitas pessoas. Para muitas pessoas. O fato de deixar de fazer alguns movimentos em nossa vida que são importantes nos prejudica de uma forma incrível. Às vezes a gente não tem dimensão, embora a gente sinta no nosso corpo os efeitos da procrastinação. E a primeira coisa que eu quero dizer para você aqui sobre esse tema, a procrastinação, é que existem muitas razões para que nós procrastinemos, para que eu e você, de alguma forma, adie processos que são importantes e fundamentais em nossa vida e que a gente sabe disso, na grande maioria das vezes. Existem muitas razões para isso, mas eu quero pegar um enquadramento aqui em específico, e eu quero dizer para você que 80%, 90% das experiências que eu tive na clínica com pessoas que tinham uma tendência muito forte a procrastinar, tinham uma raiz profunda nas coisas que eu vou falar aqui, tá? Então eu vou conversar com você sobre a mecânica, sobre o padrão, e ao mesmo tempo eu vou explicar para você algumas ideias, algumas coisas que são muito importantes que podem fazer com que a gente simplesmente quebre esse padrão. Eu considero essa live aqui fundamental para a vida. As coisas que vão ser ditas aqui são fundamentais para a nossa vida. Para a nossa vida. Independente de se você vai ser terapeuta ou não, independente de se você vai militar no campo de quem busca viver de algo que significa ajudar pessoas, isso serve para a nossa vida. Isso tem um poder de mudar radicalmente a nossa vida e de permitir que a gente faça alguns movimentos importantíssimos em nossa vida. Tá bom? Então, pega o caderno, busca um lugar confortável, tá bom? Se estiver na rua também, fica na rua, aproveita e se conecta comigo, tá bom? E nós vamos juntos, tá? Sobretudo, abre o seu coração, porque eu acredito que as coisas que vão ser ditas aqui vão mexer com você, tá bom? E eu acredito que mexendo com você, essas coisas têm poder de transformar. A emoção é algo fundamental para que nós possamos transformar a nossa vida, tá? A emoção é um veículo de transformação. Quando a gente se permite sentir, a gente se movimenta. Algumas pessoas vão dizer, inclusive, que a emoção vem de emovere, do latim, que significa movimento. Eu preciso da sinestesia, da emoção de vocês, para que os processos que estão acontecendo aqui possam de fato te ajudar na sua vida, tá bom? Então clica no coração aí para eu saber que eu vou poder contar com você nesse processo. Se concentra, pega o caderno que a gente vai começar, tá bom? Olha só, uma das coisas que mais levam as pessoas a procrastinar é o medo de errar, certo? Por causa do medo de errar, nós muitas vezes nem tentamos. E o medo de errar faz com que a gente aborte alguns sonhos. A gente não permita que alguns sonhos venham ao mundo. A gente bloqueia o fluxo de energia, até mesmo que faz com que a gente vibre. Vibre no sentido de se conectar com o nosso potencial criativo, com a nossa habilidade incrível e inventiva de sonhar com os pés no chão. Então, o medo de errar, ele tem duas manifestações em nossa vida. A primeira manifestação é quando a gente já sabe que tem que fazer, mas por algum motivo a gente deixa de fazer porque a gente tem medo de errar. E aí esse medo de errar pode ser o medo de perceber que a gente não sabia algo, o medo de se sentir um fracassado, ou às vezes pode ser inclusive o medo do que as pessoas irão pensar se a gente não der certo. Eu falei sobre isso ontem. Só que tem uma outra dimensão do erro também. E essa dimensão é um pouco mais grave, é um pouco, digamos assim, mais paralisante. É um pouco, e talvez por se manifestar até mesmo de uma forma consciente, é mais preocupante. É quando o medo, ele nos impede até mesmo, de sonhar. Quando o sonho vem, a gente simplesmente mata o sonho. A gente não se permite. Eu não sei se você já conheceu alguém assim, mas eu conheço algumas pessoas
na clínica mesmo, e talvez até mesmo alguns amigos, que quando começam a elaborar alguma coisa que está para além do que eles estão vivendo, da sua realidade, quando ele começa a elaborar alguma coisa para além do que eles estão vivendo, para além da sua realidade, a pessoa começa, não, espera aí, não vamos por aqui muito não. Isso talvez sejam até algumas programações que nós temos, entendeu? Algumas programações que nós temos. E nós fazemos isso em nível inconsciente até mesmo para nos proteger. Para nos proteger de alguma forma da frustração. Tá bom? Então, eu não sei como é que isso se manifesta em sua vida. Se isso vem se manifestando na sua vida 10 a 5 anos, ou se começou a se manifestar a partir de hoje, tá bom? A partir de pouco tempo você começou a perceber isso na sua vida. O que eu sei é que esse medo de errar talvez seja uma das coisas que mais nos paralisam, que mais nos impedem de avançar, tá? E aí eu quero dizer para você aqui claramente por que eu estou colocando isso aqui. Porque hoje eu tive muito medo de vir para aqui, muito medo, porque eu tive medo do erro, sabe? E aí eu fiquei pensando, mas se alguma pessoa passar, o que é que os telespectadores vão dizer, né? O que é que a galera que está no Instagram vai dizer? E se uma criança passar e gritar, o que é que vai falar? E se de repente, sei lá, ocorreu uma buzina, como aconteceu daqui a algum tempo, né? Porque tem alguns barcos aqui, eu estou de frente pro Lago de Geneve, né? Pro Lago de Genebra. O que é que vai acontecer? Só que tudo isso, se você for parar para observar, são tentativas nossas de defender uma persona, de defender um ideal típico que na realidade não existe. Porque a condição humana é uma condição de erro. Tem um ator que eu gosto muito que ele diz assim, se você for parar para observar, a história da humanidade é a história do erro. O erro faz parte da vida. Não tem como você driblar e não errar. E é justamente porque não tem como a gente driblar e não errar que o que acontece quando nós temos medo do erro, por um excesso talvez de perfeccionismo, olha só, por um excesso talvez de perfeccionismo, a gente termina atrasando o nosso processo evolutivo. A gente termina atrasando um movimento profundo de mudança em nossa vida, porque a gente termina procrastinando. Porque enquanto eu não tenho absoluta certeza, enquanto eu não tenho absoluta certeza do que eu vou fazer, eu simplesmente não faço. Eu simplesmente não faço. Engraçado que eu não sei nem qual é o fundo da conversa aqui, mas tem uma pessoa que está dizendo aí, está rolando um pedido de casamento aí, não sei se é por aqui. E deixa eu dizer uma coisa para você, isso se manifesta no campo dos relacionamentos, né? Quantas pessoas não entram em um relacionamento abertamente porque entram com o pé atrás com medo de errar. E por medo de errar não se permitem se jogar em uma relação e viver um grande amor. Com quantas pessoas isso acontece? Com quantas pessoas isso acontece? Deixa eu te dizer uma coisa. Esse medo de errar está impedindo a gente de viver a vida. Esse medo de errar está impedindo a gente de viver a vida. Porque eu e você não temos como controlar todos os dados de realidade para garantir o acerto sempre. E a maior parte das coisas em que vale a pena verdadeiramente, sabe? Os movimentos que são verdadeiramente grandes e magníficos em nossa vida, esses grandes movimentos que são incríveis em nossa vida, normalmente são atos tão complexos que nós não controlamos esses atos nem no início, nem no fim. Então, necessariamente, para tornar isso real, a gente vai ter que namorar com medo. A gente vai precisar errar, tá bom? Então, eu quero dizer para você que eu quero dizer para você uma coisa muito importante, que o primeiro movimento aqui, para que eu e você possamos deixar de procrastinar, é a gente ressignificar o papel do medo, o papel do erro em nossa vida. Se eu e você conseguirmos ressignificar o papel do erro em nossa vida, eu acredito que um sem número de coisas nós vamos passar a fazer. Eu tenho uma amiga que de vez em quando eu cito, e eu cito com a autorização dela, e que ela está fazendo um movimento de mudança muito grande agora, que o que acontecia com essa minha amiga era o seguinte, ela era psicóloga, ela estudou 5 anos em uma das melhores universidades da Bahia, né, daí,
de Salvador, do Brasil, da Bahia, a Universidade Federal da Bahia. E ele estudou psicologia durante 5 anos. Mas ela tinha muita dificuldade de fazer um movimento para poder começar a atender, porque ela tinha medo. Medo de errar. Medo de ter em suas mãos uma pessoa que ela deveria cuidar enquanto psicóloga, enquanto terapeuta. E o mais incrível disso tudo é que ela era uma pessoa incrível. Ela era o tipo de pessoa que quando eu tinha um problema, era praticamente minha terapeuta. Se ela não fosse minha amiga, ela seria minha terapeuta. Era o tipo de pessoa que, quando eu tinha um problema, era a pessoa que eu procurava quando eu estava querendo ver a coisa por vários ângulos. Quando eu estava querendo dar um 180 para poder ver a coisa por vários ângulos. E era incrível o quanto ela contribuía na minha vida. E eu dizia assim, poxa, se ela contribui assim na minha vida sendo amiga, imagine o que ela não pode fazer enquanto psicóloga, quando não existe essa conexão de amizade. Mas o dado concreto é que ela não colocava isso no mundo, porque ela achava que não estava pronta. Porque ela achava que, não estava pronta, acabada e lapidada para poder colocar isso no mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu falava para ela também muito. Nós nunca vamos estar prontos. Eu e você nunca vamos estar prontos. No dia que a gente estiver pronto é porque a nossa vida acabou. Enquanto seres humanos, nós somos seres incompletos por natureza. A gente precisa diferenciar o que é estar pronto do que é estar preparado. Tá bom? E a gente pode não estar pronto, porque a gente é um ser humano, a gente está em processo a vida inteira para poder, de alguma forma, se reinventar, tá sempre descobrindo coisas novas sobre nós mesmos. A gente pode não estar pronto, mas a gente pode estar preparado, a gente já estudou, a gente já se preparou, a gente tem um mínimo para que a gente possa começar. E o convite que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: talvez você já esteja preparado. Talvez você já esteja preparado há muito tempo, só que você está esperando ficar pronto. E pronto você nunca vai ficar, porque o que prepara a gente, não tem nenhum livro que vai preparar a gente, não tem nenhum curso que vai preparar a gente, nada disso vai preparar a gente. O que prepara a gente de verdade é o campo de batalha. O que prepara a gente de verdade, o que deixa a gente, o que lapida a gente para que a luz que existe dentro de nós possa surgir. Se a gente fosse uma pedra, né, como Rodin dizia, o que faz com que a gente se transforme numa magnífica obra de arte, numa estátua belíssima, o que produz isso é a vida. É a gente se jogar no campo de batalha e ir viver as experiências. Então, se você é terapeuta e você formou, por exemplo, recentemente, mas você tem medo de ir para a clínica, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. O que vai fazer com que você consiga ir para o campo de batalha, o que vai fazer com que esse medo deixe de existir, é você indo lá e colocando o pé na porta, entrando e fazendo. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Essa é a diferença das pessoas que têm um resultado acima da média para as pessoas que vivem a vida como a maior parte das pessoas vivem. É colocar o pé na porta e ir viver as experiências. E perceber que não tem como você não errar como profissional. Não tem como. Isso não existe, o erro faz parte do processo. Mas a coisa mais magnífica do mundo é que se você tem ética, se você tem interesse genuíno em fazer com que a vida das pessoas seja melhor, toda vez que você erra, aquilo vai mexer tanto com você, que você vai se reinventar. E esse erro vai entregar para você uma grande oportunidade de você se transformar em uma pessoa ainda melhor. Ainda melhor. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante aqui que eu aprendi na minha vida enquanto terapeuta e que eu acredito que pode servir para você em qualquer área da sua vida. Deixa eu lhe dizer isso. Os meus erros foram muito mais importantes para que eu pudesse superar alguns gaps, para que eu pudesse me reinventar. Eles foram muito mais importantes do que os meus acertos. Não, eu vou dizer uma coisa aqui para você do fundo do meu coração e da minha alma. Eu quero que você deixe isso penetrar o seu coração. Deixa isso penetrar o seu coração. Não foi no momento em que eu apliquei um padrão, uma linha do tempo, uma regressão, e que eu, de alguma forma, dei uma contribuição para que a pessoa pudesse curar uma alergia, e foi magnífico em apenas uma sessão.
que eu cresci enquanto terapeuta. Nesses momentos eu pus à prova, eu consegui mobilizar a experiência que eu já tinha, foi incrível. Gente, é fantástico quando a gente faz alguma coisa e que isso dá certo. É fantástico. Mas não foram esses os momentos que fizeram com que eu crescesse. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante. Os momentos em que eu cresci foram aqueles momentos justamente em que eu acreditava que tinha tudo. Eu fui para fazer o meu melhor, entretanto eu não consegui. Entretanto eu errei. Entretanto a coisa não fluiu da forma como deveria. O paciente, por exemplo, chegou com um problema, mas eu não consegui contribuir com ele. E muitas vezes eu tive que devolver o dinheiro por causa disso. Porque quem me conhece sabe que programação neurolinguística, os processos de terapia com programação neurolinguística tem foco no resultado. A orientação que eu dou para os meus alunos, por exemplo, é ou você entrega o resultado ou então você devolve o dinheiro, porque não vale a pena sistemicamente ficar com o dinheiro quando você não consegue cumprir uma promessa. E eu tive que devolver o dinheiro. E aí a dor de iniciar um processo e ter que devolver o dinheiro, é que eu estou abrindo para vocês, tá? Na real, o meu coração fez com que eu olhasse para aquela experiência, para entender o que é que eu não sabia, para entender por que um padrão que eu utilizei com a outra pessoa, exatamente da mesma forma como eu fui para fazer com outra pessoa, não funcionou. Qual era o gap? Entende? Qual era a diferença entre o meu estado atual e o meu estado desejado, que era de alguém que conseguisse atuar com programação neurolinguística em nível de terapia com aquela pessoa. E aí eu quero dizer para você, foi no momento que eu olhei para esse erro e que eu enfrentei o meu erro, que eu aprendi mais. Eu não sei que momento isso aconteceu na sua vida. Eu não sei que momento isso aconteceu na sua vida, mas eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Eu quero lhe dizer que se você não se reconciliar com o erro e passar a enxergar o erro de uma outra forma, como uma oportunidade que a vida está lhe dando de se reinventar, se você não fizer isso, o erro vai acontecer e o que vai acontecer é que você vai se distanciar dele. E ele vai perder o potencial que ele tem de fazer com que você se reinvente. De fazer com que você seja ainda melhor do que o que você é. Entende? Então, vai fundo dentro de você. Experimenta ir fundo dentro de você e se recordar de todas as vezes que você errou. Mas pensa assim, das vezes que você errou, não são aqueles erros pequenos não, mas aqueles erros que foram épicos. Aqueles erros que nem você imaginava que você seria capaz de cometer. E que talvez, por ser tão épico o erro, por ser tão um ponto fora da fora da reta, talvez você tenha dito para você mesmo, nossa, como foi que isso aconteceu? E automaticamente, por vergonha, pelo teu perfeccionismo, você afastou aquilo e fingiu que aquilo não aconteceu. Eu quero lhe dizer uma coisa muito importante, não faz isso. Esse foi um presente que a vida lhe deu. O seu erro épico, sabe, literalmente aquela coisa que a gente faz, que a gente se envergonha, que a gente não entende por que a gente fez. O seu erro épico foi um presente que a vida lhe deu. Entende? Eu quero que você desenvolva gratidão por isso. Porque se você desenvolver gratidão por esse erro, o que vai acontecer é que você vai aprender tanto com o que aconteceu que você nunca mais vai cometer esse erro na sua vida. E se você trabalha com algo que é essencial para as pessoas, enquanto ser humano, isso é até mesmo um dever para você, investigar os teus erros. Porque enquanto ser humano, se você nunca mais vai cometer aquele erro na sua vida, imagine o número de pessoas com quem você vai ter mais probabilidade de ajudar. Tá bom? Imagine o número de pessoas que você vai poder ajudar. Por outro lado, se você não honrar esse erro, se você não abraçar esse erro, se você por um acaso simplesmente quiser se afastar desse erro, você vai perder uma grande oportunidade da vida de aprender. E eu vou repetir para você, tá? Algumas pessoas me perguntam assim, Van, como é que hoje você vive de uma terapia de uma forma tão distante, diferente, né? E eu já falei algumas vezes que isso não tem nada a ver com dinheiro, não é um jogo de dinheiro, tem a ver com você viver uma vida. Outro dia me perguntaram no Instagram que, Ivan, como é que eu faço para ser rico vivendo de terapia como você? Aí eu tirei uma foto de uma Ferrari em uma rua aqui, a Rue de Rhône, né, na Suíça, e aí
eu disse assim, no dia que eu puder comprar essa Ferrari à vista, sem parcelar, e o dinheiro for um trocado, eu vou me considerar rico. Não é esse jogo, pelo menos para mim. Se para você é esse jogo, tudo bem. Riqueza é um jogo que pode ser jogado. Para mim tem a ver com como você vive, tá? Se você vive bem, sabe? Poder agora, num final de dia, né? Para mim aqui na Suíça, meio do dia para você, sentar aqui nesse parque e fazer essa live para conversar sobre isso com você, para poder dividir um pouco da minha experiência com você, isso é magnífico, tá? Para mim. Isso para mim é incrível. Isso para mim é uma realização, sabe? Então, e como é que eu faço isso? Por que isso acontece? Qual é o segredo? Qual é a mecânica, Ivan? Para você poder viver de terapia e você poder viver dessa forma. Qual é a mecânica? E aí eu quero lhe dizer uma coisa muito importante. A mecânica disso é você namorar com o erro. É você acolher o erro. É você ser grata ao erro, desenvolver gratidão pelos erros da sua vida. E sobretudo aqueles erros épicos. Tá? Porque eu vou dizer para você, eu não me lembro muito bem como é, mas tem uma frase assim que a arte já está na pedra. Você precisa apenas liberar a arte. O trabalho do artista é apenas liberar a arte, né, que está contida na pedra. A pedra em si já contém em si a arte. Se isso é verdade, você já é uma pedra rara, você já contém em si a arte. Sabe? O trabalho é de você dar aquelas marteladas para que a obra de arte possa vir ao mundo. E eu quero dizer para você que definitivamente, uma das coisas que vai fazer com que essa obra de arte venha ao mundo, com que essa pedra bruta se transforme em uma coisa magnífica, é você aprender a namorar com o erro. Porque quando você fizer isso, você vai aprender numa velocidade muito maior que a maioria das pessoas. Você vai aprender numa velocidade muito maior que a maioria das pessoas e, portanto, você vai ser literalmente acima da média. Você entende o que eu estou querendo lhe dizer? Você vai ser literalmente acima da média. Porque quem namora com o erro, quem se permite namorar com o erro, experimenta mais a vida. Quem se permite namorar com erro, sabe o que faz? Ele não entra num relacionamento cheio das pré-noções do relacionamento anterior. Isso não significa você deixar de se proteger, mas significa você conseguir estabelecer um equilíbrio entre a proteção necessária e a possibilidade de você mergulhar para poder viver uma experiência magnífica. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? Então, quando você se permite errar, você começa a viver a vida mais intensamente. E são as experiências que fazem essa vida valer a pena. Entende isso? Olha, aqui eu vou dizer para você uma coisa muito importante e eu quero falar para você do fundo do meu coração, tá? Eu já falei isso em outras lives e eu não estou falando isso aqui por nada. Eu quero mandar real para você, tá? Eu sou formado em programação neurolinguística com o criador da programação neurolinguística. Sou Master Practitioner e Trainer com o criador da programação neurolinguística, com o John Grinder. O cara que criou. Eu saí do Brasil, eu fui para Portugal, depois eu fui para Espanha para fazer essa formação com ele. Entende? Mas deixa eu lhe perguntar para você, quantos clientes isso me trouxe? Nenhum. Eu poderia ter feito esse movimento ao longo da minha vida e ter um certificado bonito, incrível, para pregar no escritório, que talvez eu não tivesse nenhum dinheiro para pagar o aluguel. Mas sabe quantos clientes isso me trouxe? Nenhum. E sabe por que não me trouxe nenhum? Porque as pessoas a cada dia que passa estão menos ligadas nisso. As pessoas a cada dia que passa estão mais ligadas no resultado que você entrega. Você e eu e você somos o resultado que nós temos capacidade de entregar. Gente, tanta gente aí com certificado bonito, tanta gente aí que é doutor, que é PhD, e que você conversa com a pessoa, espreme. Sabe limão ruim? Aquele limão ruim que você espreme e você tenta tirar o caldo e o caldo que sai é ruim. As pessoas não estão atrás de certificado. As pessoas estão atrás de resultado. De você conseguir desequilibrar a balança entre dar e receber. Ou seja, você entregando o resultado acima da média.
E eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Você não vai conseguir entregar um resultado acima da média se você não tiver experiências. Se você não tiver experiências, você não vai entregar um resultado acima da média. Em outras palavras, se você procrastinar e se você não se permitir namorar com um erro, você nunca vai fazer algo de magnífico. Você nunca vai fazer algo de magnífico, entende? Nunca vai fazer algo de magnífico, porque você vai estar sempre trilhando, na prática, o caminho mais seguro. E o caminho mais seguro é aquele caminho que já foi trilhado por alguém. Isso significa que você só vai fazer aquilo que outra pessoa fez. E eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Enquanto ser humano, você não nasceu. Você não nasceu para fazer aquilo que as outras pessoas fizeram, tá bom? Não seja um limão seco, que espreme e não sai nada. Não! Você precisa ser aquele limão que passou por muitas experiências. E quando você dá, sai aquele... E você pode fazer uma limonada incrível e magnífica. Entende? Porque você viveu. Tá? Porque você viveu. Literalmente, você viveu. Entende o que eu vou querer dizer? E aí, deixa eu lhe dizer aqui uma segunda coisa. Essa daqui é a segunda coisa que eu quero falar para você sobre procrastinação. Tá bom? A segunda coisa, então eu quero dizer para você logo aqui de cara, tá bom? Eu vou me permitir viver. Diz isso para você mesmo, tá? Tá bom? Eu me permito viver. E essa permissão que eu me dou vai permitir com que, vai simplesmente fazer com que minha vida seja diferente de todas as outras. Minha vida seja incrível. É esse se permitir viver que vai fazer com que a sua vida seja incrível. Tá bom? Eu me permito viver. Diz isso pra você, tá? Tem muita gente aí que não tá se permitindo viver. Escreve aqui no chat para eu saber que você tá comigo. Eu me permito viver. Porque tem muita gente aí que não tá se permitindo viver. Não tá. E essa ausência de permissão para viver, nossa, faz a vida muito pequena. Faz a vida muito pequena. Tá? Faz a vida muito pequena, tá? Faz a vida muito pequena. Eu me permito viver. De verdade eu me permito viver, tá? Vamos lá. A segunda coisa que eu quero falar para vocês aqui, e quem me segue já conhece essa história, eu quero falar essa segunda coisa, eu vou falar para vocês. Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho aqui, tá? Porque eu me empolguei na primeira parte. Vamos lá. A segunda coisa que eu quero falar com vocês é muito importante. Então eu quero que nesse momento, se você tem alguém que você quer que esteja aqui, que você manda um WhatsApp. Você manda um WhatsApp, tá? E que você traz essa pessoa, manda um link, compartilha, traz essa pessoa aqui agora, tá? Porque o que eu vou falar é muito importante, quem me conhece já ouviu essa história, tá? Acho que em 2008, mais ou menos, 2008, 2009, tá? Não sei. Eu me inscrevi num programa de intercâmbio, né? Na Universidade Federal da Bahia, né? Na época eu era aluno na Universidade Federal, né? E eu me inscrevi num programa de intercâmbio porque eu queria ir para a Alemanha para poder fazer um intercâmbio, né? Na verdade, sendo sincero, eu não queria ir para a Alemanha não, eu queria sair do Brasil, eu queria ter a experiência, olha só, né? Que coisa interessante, eu queria sair do Brasil. Eu sabia que o programa de intercâmbio era uma possibilidade, que eu poderia ganhar uma bolsa, e eu queria sair do Brasil. E foi algo assim, bem interessante, porque no final das contas não tinha outras possibilidades, só tinha a Alemanha, né? E para completar foi magnífico, porque à época eu digamos assim, existiam flores na Alemanha, e essas flores me atraíam muito na Alemanha, né? Eu tinha uma namorada que era alemã, né? Que eu conheci lá na Universidade Federal. E aí foi bem interessante, porque eu não falava nada de alemão, né? E era um dos critérios, mas como todas as pessoas que se inscreveram não falavam nada de alemão, eles utilizaram outros critérios, e a gente foi para lá para aprender, né? Então, nesse processo, né, a gente acabou, né, viajando, e eu me lembro que a primeira vez que eu pisei na França, né, estava na Europa, eu fui na França, uma coisa que eu queria era muito conhecer o Louvre, e uma coisa que eu queria
era conhecer a Mona Lisa, né? Eu acho que todos nós já ouvimos falar da Mona Lisa, né? Mesmo quem não é artista, e eu não era artista, mesmo quem não entende nada de arte, eu nunca entendi nada de arte, mesmo quem nunca frequentou uma bela escola de artes, e eu nunca frequentei, né? Pelo contrário, quem me conhece sabe que eu estudei a minha vida inteira em um colégio público, e nesse colégio público, na quinta e na sexta série, eu não tinha nem professor de matemática e nem de português. Só para vocês terem uma ideia, quanto mais professor de arte, né? Então essa foi uma matéria que eu não tive na minha vida. E para não dizer que eu não tive, eu tive no primeiro ano quando eu entrei na Escola Técnica Cefet e agora IFBA, né? E aí eu entrei no Louvre. Então, vamos lá para a nossa história. Entrei no Louvre e aquilo ali era magnífico. Eu tinha lido um livro que eu achava absolutamente extraordinário, que foi um livro de Dan Brown, O Código da Vinci. E era um livro que, quando eu li o livro, eu tinha por volta dos meus 17 anos, eu achava tão incrível a descrição que ele fazia das coisas. E eu dizia, pô, será que um dia eu vou conhecer esses lugares? Então eu entrei no Louvre, que é uma das coisas assim que ele descreve muito bem no livro. E eu entrei no Louvre, como todo bom ignorante de arte, eu disse assim, eu quero ver a Mona Lisa. Então a primeira coisa que eu perguntei foi, como é que faz para chegar na Mona Lisa? E as pessoas disseram assim para mim, esse aqui é o caminho, você tem que seguir o caminho, e esse aqui é o caminho mais rápido, é o caminho que normalmente os turistas fazem, segue esse caminho. E aí eu fui. E é um caminho longo pra caramba, né? Você passa por um bocado de obra, né? E aí eu passava pelas obras, eu via as obras, eu dizia, que obra bonita e tal, mas eu não conhecia nada, essa é a realidade, né? E aí fui andando, e aí finalmente eu cheguei na sala e eu vi aquele burburinho, né? A Mona Lisa e tal. E aí eu disse, agora meu coração chega... Eu vou dizer pra você, meu coração chega, é agora, eu vou conhecer a Mona Lisa. E aí eu fui fazendo um movimento, né, pra conhecer a Mona Lisa. Entrei pela sala e quando eu entro na sala, aí você vê uma sala assim, relativamente grande, para o que existe lá dentro. E um quadrinho, de onde eu tava, parecia uma foto 3x4. Um quadrinho parecia uma foto 3x4. Aí eu olhei assim, na hora que eu olhei, eu disse assim, não é possível. Eu digo pra vocês, é inacreditável.com, disse www.inacreditável.com. E aí eu me aproximei, né? E na época a gente não tinha tanto os celulares, né? Então a gente tinha algumas câmeras, eu tinha uma câmera. Na hora que eu bati o flash voltava. Eu nunca conseguia tirar uma foto magnífica, porque eu disse assim, eu pelo menos tenho que levar isso pra casa. Já que foi tão difícil chegar aqui, eu tenho que levar isso pra casa. Aí eu bati o flash voltava. E aí eu cheguei, eu me aproximei, né? E aí eu disse assim, puta merda, me perdoa o pai, mas eu disse assim, meu Deus do céu, eu acho que as pessoas não têm noção. Não é, como é que um quadrinho desse... E aí eu sei, né, que a Mona Lisa tem uma questão geométrica no olho. Isso eu vi, né, tem uma questão geométrica no olho, que quando você anda, a sensação que você tem é de que o olho da Mona Lisa está te seguindo. Então o que foi que eu fiz? Lá distante, porque tinha muita gente na frente, olhando para a Mona Lisa, aí eu comecei a andar de um lado, olhando para o olho, e andar para o outro lado, olhando para o olho, e aí daquela distância eu disse, pô, mas não dá nem para ver o olho se movimentando. Eu disse, olha, sinceramente, Da Vinci, desculpa, tá, mas essa Mona Lisa, não sei, entendeu? Eu sou mais o pontilhismo que eu fazia quando eu estava no Cefet, sabe? Aquelas figuras de pontilhismo que eu fazia quando eu estava lá no Cefet. E aí, enquanto eu fazia isso, eu saí do Louvre, eu quero dizer para você assim, indignado, né? Com Da Vinci, né? Indignado com Da Vinci, né? E aí, sentei, tomei um café, tal, esfriei a cabeça e disse, velho, enfim, detalhe, né? Para entrar no Louvre você tem que pagar um valor que é relativamente alto para um estudante, tá bom? Então saí indignado do Louvre, pelo que eu tinha pago também, inclusive. Aí saí, tal, o tempo passou e eu me lembrei dessa história porque eu gosto muito de falar sobre essa história quando eu falo sobre o que as pessoas pensam de nós, né? Porque, pare para pensar, qual foi a escola de arte que o Van frequentou para dizer que Da Vinci não foi tão magnífico assim quando ele fez a Mona Lisa? Pare para pensar aqui. Qual foi a escola, enfim, qual foi o grande lugar que o Van frequentou e estudou para dizer que a Mona Lisa não era isso tudo? Outra coisa, qual foi a bela obra de arte, a arte mesmo, tá?
estrito senso, que o Van fez para chegar e fazer uma crítica à Mona Lisa. E muito mais, para fazer uma crítica a Da Vinci. Talvez um dos maiores gênios do seu tempo. E existem coisas que foram inventadas hoje, como um helicóptero que Da Vinci pensou, que saiu da cabeça dele. Mas e o Van ficou decepcionado com Da Vinci. E aí eu vou perguntar para você, quem é Ilvan no jogo do bicho? Você entende o que eu estou querendo dizer? Quem é Ilvan no jogo do bicho para poder ficar decepcionado com Da Vinci? Deixa eu te dizer uma coisa muito importante sobre perfeccionismo e procrastinação. Não importa o quanto a sua obra seja magnífica. Não importa o quão grandiloquente você seja e a magnitude do que você entrega para o mundo. Você pode fazer uma Mona Lisa. Você pode fazer uma Mona Lisa. Vai ter sempre um Ilvan espreitando e dizendo que aquilo não é tão magnífico não, e que inclusive nem entende por que as pessoas gostam daquilo, se as pessoas gostarem. E sabe por que isso acontece? Porque as pessoas têm réguas diferentes. As pessoas têm critérios diferentes para avaliarem o mundo. Critérios diferentes para avaliarem o mundo. Então, quando você deixa de fazer algo, porque você fica se perguntando o que é que os outros irão pensar? Quando você deixa de fazer algo, porque você começa a se perguntar o que é que os outros vão pensar. Será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão gostar? Quando você pergunta isso para você mesmo, e por isso você se para, e por isso você procrastina, o que acontece é que você pode estar deixando de colocar uma Mona Lisa no mundo, preocupado com a crítica. E eu vou lhe dizer para você, por mais magnífica que seja a sua obra, por mais incrível que seja a sua obra, você vai achar sempre uma pessoa ignorante para criticar. Você vai achar, e normalmente é uma pessoa tão ignorante quanto eu, de artes. Tá bom? E eu preciso dizer para você, às vezes as pessoas são tão ignorantes que a opinião não muda. Eu fui depois, mas outras 3 vezes no Louvre, porque eu não acreditei. Eu disse, não, alguma coisa aconteceu. Eu fui mais outras 3 vezes, e as 3 vezes eu fiquei decepcionado com Da Vinci. Isso significa que você pode demorar muito tempo e as pessoas nunca vão perceber, algumas pessoas nunca vão perceber que o que você fez foi uma obra de arte. Entende o que eu estou querendo dizer? E ainda que não tenha sido uma obra de arte, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você acha que Da Vinci fez a Mona Lisa do dia para a noite? Que um belo dia ele sentou e disse, vou fazer uma obra que simplesmente marque a história da humanidade e que, se for vendida, tenha condição de pagar a dívida externa de todos os países da América Latina. De tão valiosa que é. Foi assim? Ele fez isso? Não, não foi. Da Vinci experimentou. Da Vinci fez aquele primeiro movimento que era de se permitir errar e tentou. Da Vinci era uma das pessoas que mais errava. Olha a biografia. Até ele chegar na Mona Lisa. Entende o que eu estou querendo dizer? Não faz movimentos na sua vida de perfeccionismo que vão levar você a procrastinar. Não faz movimentos na sua vida de perfeccionismo que vão levar você a procrastinar porque você está preocupado com a régua do outro. E deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Muito importante mesmo, porque isso aqui é sistêmico, tá bom? Normalmente, as pessoas que estão no seu círculo hoje são aquelas pessoas que mais vão lhe criticar. Porque as pessoas que estão no seu círculo, elas estão mais ou menos vibrando da mesma forma que você. Quando você começar a fazer um movimento na sua vida para fazer diferente, essas pessoas vão lhe criticar. Entende? Porque muitas vezes essas pessoas estão vivendo na inércia. Essas pessoas não estão fazendo nada de útil na vida delas. E elas são experts em criticar as pessoas que fazem movimento. Então a pessoa é terapeuta ou desenvolve alguma outra atividade e não grava um story no seu Instagram para divulgar o seu trabalho. Não publica uma coisa no feed para divulgar o seu trabalho. Aí no dia que você grava um story, a pessoa vai querer falar sobre a posição da câmera que ele engordou. São os piores.
são os piores, entende? Feche os ouvidos para essas pessoas. Feche os ouvidos para essas pessoas. Entende o que eu estou querendo dizer? Feche os ouvidos para essas pessoas. Tá? Sabe quem é que você tem que ouvir? As pessoas que têm resultado. As pessoas que estão no mesmo movimento que você. As pessoas que talvez já fizeram do sonho delas, do seu sonho, a realidade delas. As pessoas que já fizeram do seu sonho hoje, a realidade delas, elas vivem o que você quer viver. Entende? Então, cuidado com essas pessoas que você publica uma coisa no feed, aí você coloca o texto, aí você erra uma conjugação. Aí a pessoa vai em cima de você para dizer que você errou a conjugação, o tempo verbal. Mas a pessoa não se digna, não faz um movimento para, por exemplo, fazer movimentos na vida dela, mas está ótima criticando os outros. As pessoas têm réguas diferentes. Entende o que eu estou querendo dizer? Réguas diferentes. E há pessoas que são especialistas em criticar. Não estabeleça a sua vida com base nas pessoas. Não faça escolhas na sua vida com base nas pessoas. Sobretudo as pessoas que estão dentro do mesmo círculo que você. E se você está num círculo de pessoas que não se movimentam. Tá? Uma coisa é você receber uma crítica de uma pessoa que está na mesma jornada que você, mesmo que não tenha resultado. Outra coisa é você receber uma crítica de uma pessoa que está parada, não tem resultado nenhum, parece água empoçada, mas está ali lhe arrastando como se fosse uma âncora. Não aceite isso, tá bom? Não aceite isso, de verdade. Ok? Enfim, então essa é a segunda coisa que eu queria dividir com você. Faz sentido isso? Faz sentido isso? Então, se isso faz sentido, eu quero pedir que você diga para você mesmo agora e que você registre isso em algum ponto. Registre isso em algum ponto, tá bom? E diga para você mesmo: eu vou fazer as escolhas daqui para frente com base na minha própria régua. Isso não significa ser intransigente, mas isso significa reconhecer que você é a melhor régua para você mesmo. E que você pode lapidar a tua forma de enxergar você mesmo, tendo como referência pessoas que já transformaram aquilo que hoje para você é um sonho em realidade nas suas vidas. Tá? Se uma pessoa não transformou aquilo que para você hoje é um sonho em realidade, essa pessoa ela pode ser no máximo uma pessoa para quem você vai consultar, ouvir, porque pode ser que essa pessoa diga alguma coisa que seja útil. Mas não deixe essa pessoa te parar, nem faz escolhas com base nisso não, tá bom? Até porque você vai perceber uma coisa muito importante que eu quero dividir com você, que é o seguinte, e que é muito importante. Essas pessoas às vezes querem que você fique onde você está. Incomoda se movimentar. Entende? Incomoda. Não deixe essas pessoas atrapalharem você não. Tá? Ilvan, significa ser intransigente? Não. Não significa isso. Você sempre tem que estar aberto para feedbacks na vida. Tá? Mas significa você compreender que você não pode ser parado por ninguém. E que as outras pessoas podem enriquecer a sua visão de mundo. Mas você não deve se movimentar na expectativa da aprovação do outro. Porque essa aprovação não virá. Certamente pode ser uma vida repleta de sofrimento. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Isso é muito importante, tá? Vamos para o terceiro movimento? Eu tenho 48 minutos. Olha só, eu não sei se você percebe, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou desvendando para você a mecânica que muitas vezes faz com que a gente pare, levando o perfeccionismo em consideração, relacionado com a procrastinação, tá? Eu estou estudando com você essa mecânica e eu estou explicando para você como é que a gente pode quebrar alguns padrões que estão cristalizados em nosso psiquismo, tá? O que eu vou falar agora aqui, esse terceiro ponto, é o ponto mais importante de todos. Então eu quero verdadeiramente que você fique aqui, que você tenha atenção. Porque o que eu vou falar agora aqui é uma coisa que parece que foi incrustada em nosso psiquismo, tá? E que talvez seja uma das coisas que mais levam a gente a procrastinar, tendo como referência o perfeccionismo. Sabe a ideia de que a gente pode ser perfeito? Essa grande ilusão, tá bom? Essa grande ilusão. Entende?
Então, se você está chegando agora, isso aqui que eu vou falar vai fazer sentido, independente se você assistiu a live como um todo. Isso aqui só vai fazer sentido. Então, fica aqui, porque isso aqui só vai fazer sentido, tá bom? E o que eu quero falar para você é o seguinte. Você vai perceber uma coisa muito interessante da vida, tá? Você vai perceber uma coisa muito interessante da vida. Você vai perceber que quanto mais você cresce, parece que o alvo que existe nas suas costas também cresce junto. Você vai crescendo, você vai crescendo, você vai crescendo, você vai ganhando musculatura e parece que o alvo que existe nas suas costas vai crescendo juntos. Então, quanto maior você for, mais pessoas você vai encontrar para lhe atirar pedras. Mais pessoas você vai encontrar para lhe criticar. Mais pessoas você vai encontrar para lhe criticar. Entende isso aqui, porque isso aqui é uma mecânica, é uma lei da vida. Sabe por quê? Porque ninguém consegue agradar todo mundo. Teve uma figura incrível que simplesmente falava só de amor e que não conseguiu agradar todo mundo. Entende o que eu estou querendo dizer? E parece que quanto maior você fica, quanto mais impactante fica a sua mensagem, quanto maior o poder de transformação da sua mensagem, mais pessoas irão aparecer para lhe criticar. O alvo nas suas costas cresce. E por causa disso, aqui sim eu quero que você fique comigo. Para tudo e ouça isso, tá? Para tudo agora e ouça isso. E por causa disso, justamente inconscientemente, muitas vezes nós nos sabotamos. Porque inconscientemente é como se a gente não tivesse preparado para essas críticas. E por isso a gente se sabota. Entende? E a gente se sabota, muitas vezes, inclusive quando a gente já está quase chegando lá, a gente vai lá e se sabota. Porque a gente tem medo. Porque quando a gente está quase chegando lá, quando a gente está quase superando o platô, para começar a se destacar em alguma coisa, o que acontece é que algumas pessoas vão começar a criticar. Algumas pessoas vão começar a criticar. E eu quero dizer para você o seguinte, muito importante. Se você quer fazer a diferença nesse mundo, vai ser importante você se preparar para a crítica. Vai ser importante você se preparar para a crítica. E aceitar esse movimento que vai acontecer da vida. E que é extremamente natural e que vai se intensificar. Quanto maior você for, mais crítica vai vir. Quanto maior você for, mais crítica. Quanto mais impactante você for, quanto maior o impacto que você conseguir promover na vida das pessoas, mais críticas vão existir. E existem dois tipos de críticas, tá? Preste atenção nisso aqui, porque se você souber disso, você vai saber separar e pronto, e você vai simplesmente viver a sua vida. Existe a crítica que vai fazer com que você, de alguma forma, perceba algum gap, porque você não tem olho nas costas, eu também não tenho olho nas costas. E o que vai acontecer é que você vai aproveitar essa crítica para se reinventar, para corrigir um erro. Entende? Para corrigir um erro. Entende? E isso é incrível, porque olha que coisa magnífica. E eu quero que você comece a ver a coisa dessa forma. Quanto mais você cresce, mais feedback então você tem da vida. Então, ao invés de você pensar que isso é ruim, olha que coisa magnífica, mais pessoas estão te vendo, mais feedback você tem da vida. Isso significa que se você aproveitar esses feedbacks, você pode acelerar o seu processo de crescimento. Entende? Você vai acelerar o seu processo de crescimento, porque vão surgir muitas críticas assim. Posso dizer para vocês aqui, na real, todos os dias eu recebo na caixa do meu Instagram, pessoas que dizem assim, Ivan, pô, eu gostei disso da sua live, mas pô, não fala assim, não faz isso, não sei o que lá. As pessoas sugerem, e sobretudo quando a pessoa tem uma conexão com você, ela vai lá e sugere. Entende? Então você vai receber críticas, algumas duras inclusive, mas você vai poder se reinventar. Só que tem outras críticas que são de pessoas, são os haters, né? Se você trabalhar pela internet, você vai ter aquelas pessoas que querem realmente fazer o mal, né? E velho, vão existir coisas assim dessa natureza na sua vida. E para essas críticas, sabe o que é que você vai fazer? Vai fazer a vida de mercador. Sabe o que é que você vai fazer por essas críticas? Você passa ela primeiro pela primeira peneira para avaliar se tem algo para aprender. E depois que você passar pela primeira peneira, que tem algo para aprender, sabe? Você vai acenar apenas e dar tchau. Você vai acenar e dar tchau. Sabe por quê? Porque não vai adiantar você falar nada. Aquela pessoa só está querendo te agredir. Entende? E às vezes, o que vai acontecer é que você vai ter pessoas que são às vezes até do seu próprio círculo.
outros terapeutas, no meu caso, outras pessoas que trabalham com programação neurolinguística, entende? E aí você vai ver, se você fizer o caminho de crescimento, pessoas que já estavam no mercado há muito tempo, que quando você começa a crescer, de repente essas pessoas começam a lhe criticar. E sabe qual é a coisa mais magnífica de tudo? Essas pessoas estão lhe criticando porque você está incomodando. Essa crítica é um sinal de que você está fazendo algo certo. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? Porque você está incomodando, porque você está fazendo um movimento que é diferente e isso está atraindo muitas pessoas. E as pessoas têm medo daquilo que é novo. Entende? Faz sentido isso? Então eu quero que você entenda das duas formas. Quando você vê uma pessoa que você nunca ouviu falar, que você nunca encontrou na rua, que você nunca deu a mão para essa pessoa para conversar, lhe criticando, e isso chega até você e você diz assim, opa, ao invés de você ficar indignado, diz assim, meu Deus, pelo amor de Deus, como é que uma pessoa critica, passar o dia mal porque aquela pessoa lhe criticou? Sabe o que é que você vai dizer? Opa, peraí, eu nem conheço essa pessoa, mas essa pessoa está me criticando. Peraí, para tudo. Então eu estou incomodando. E se eu estou incomodando, é porque eu estou fazendo algo que é certo. Então, vamos parar tudo, deixa eu passar pela primeira peneira isso aqui. Eu tenho alguma coisa a aprender com essa crítica? Se eu tiver, eu já me aproprio, já me reinvento. Se eu não tiver, eu faço ouvido de mercador e aceno e sorrio. Aceno e sorri. Ó. Porque quanto mais aquela pessoa lhe criticar, mais pessoas querem saber do que é que ela está criticando. E quando as pessoas chegarem até o teu Instagram, até a tua vida, até a tua atividade, até o que você está fazendo no movimento, e perceber que não tem nada a ver, essas pessoas vão ficar. O que essa pessoa que está lhe criticando está fazendo é atrair seguidores para você. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? A vida é assim. Então, eu quero lhe dizer de uma forma bem clara. Entenda as críticas como feedbacks da vida para que você cresça. Entenda que quanto mais você crescer, mais pessoas irão lhe criticar. E não deixe que o seu perfeccionismo te impeça de avançar por medo dessas críticas. Elas vão acontecer, não tem nada que você possa fazer. Se eu critiquei a Mona Lisa, acredite. E olha, eu estou criticando a obra de um gênio, tá? Simplesmente um gênio. Se eu fiz essa crítica a um gênio, imagine o que é que eu e você não vamos ouvir por aí. Tá bom? Então, de verdade, de todo o coração, você tem duas peneiras. Você tem duas peneiras. Quando você ouvir uma crítica, passe pela primeira peneira. Aprendo algo, ok. Se eu aprendo, eu já incorporo e já me transformo. Aí vem a segunda peneira. O que essa pessoa quer? Está querendo me prejudicar? Se estiver querendo te prejudicar, você faz o seguinte, ó. Acena e sorri. Tá? Faz isso. A vida vai ser diferente. A vida vai ser diferente. Tá bom? Eu quero agradecer a você de verdade. Deu tudo certo, tá? Nessa nossa live aqui, tá bom? E pedir de verdade que você coloque em prática isso aí. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vou salvar essa live lá no IGVT. Compartilha isso com as pessoas que você ama. Coloca lá porque que valeu a pena viver essa live comigo, tá? Esse movimento comigo, tá bom? Vai ter PDF no meu Telegram. Se você não está no meu Telegram, vai lá na minha biografia, clica e entra no meu Telegram. Tá bom? Eu quero você de verdade nesse movimento comigo. Eu só tenho um minutinho aqui para te falar uma outra coisa também. Quando eu encerrar essa live, fica aqui. Vai aparecer para você uma tela. Eu quero que você clica e diga e coloque assim, ó, sempre receber notificação de Uvan quando ele abrir uma live. Tá bom? De todo o meu coração, o que eu falei aqui foi para o seu bem. Foi para o meu próprio bem, porque eu aprendo com isso. Coloque isso em prática. E vamos fazer da nossa vida uma obra de arte. Tá bom? Um abraço e um beijo. E deixa eu só encerrar com essa vista aqui para você. Tá bom? De verdade, de coração. Obrigado por tudo, por me dar essa oportunidade de viver essa primeira live. Eita! Essa primeira live ao ar livre. Fui! Tchau, tchau, gente.